Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dinheiro e Movimento, o parceiro ideal para quem busca organizar suas finanças e alcançar prosperidade. Com um papo descontraído e prático, ele ajuda com soluções e dicas de pessoas que alcançaram o resultado. E o tema de hoje é Milagre não paga a conta. É isso mesmo. Se você é daquelas pessoas que pega os seus boletinhos e coloca debaixo de Santo Antônio, de Nossa Senhora Aparecida e faz aquela rezinha, acende uma vela, achando que vai acontecer algum milagre para pagar suas contas, sinto muito em quebrar esse seu. Ai, caramba. Posso continuar daqui? Sinto muito em quebrar a sua crença, mas milagre não paga a conta, não adianta. E isso, se você é um adulto, que com certeza quem está vendo aqui é um adulto, se você está ouvindo no carro, se você está assistindo no YouTube ou até mesmo aqui no Spotify, assumir as nossas responsabilidades diante das nossas finanças é uma obrigação nossa como adulto. É isso mesmo, não adianta deixar a sua responsabilidade com Deus para pagar suas contas. Não foi você que fez a conta, não foi você que fez o consumo, contraiu lá o débito, então é você que tem que assumir a responsabilidade. Então, o tema de hoje é muito mais para trazer uma clareza para você em dizer que a sua situação financeira ou as suas finanças só vão mudar quando você assumir de uma vez por toda a responsabilidade. E hoje o papo vai muito para quem tem aí uma desorganização nas finanças dentro de casa, porque eu falo que o orçamento nosso de casa, as suas finanças pessoais, ela é tão importante quanto as finanças, de repente, de você que tem uma empresa, tá? Eu digo que a nossa casa, ela é sim uma empresa. E eu trato a minha como uma empresa. Então, eu apuro o resultado, eu faço lá o levantamento das despesas, enfim. E eu costumo dizer também que se você não é capaz de organizar e gerenciar e fazer uma boa gestão das suas finanças dentro de casa, dificilmente as suas finanças e gestão dentro da sua empresa vai funcionar. Elas estão interligadas. Se você faz muito bem dentro da sua casa, que teoricamente é mais prático e mais simples para fazer, se você fizer bem feito, você vai ter uma boa gestão dentro da sua empresa também. Então, cuide primeiro. Se você quer empreender ou quer abrir uma empresa ou até mesmo tem, olha para suas finanças pessoais. E muitas das vezes elas estão todas bagunçadas quando as coisas não estão dando muito certo. Ah, estou com muita dívida, enfim. Você já olhou para suas finanças pessoais. Então, o papo hoje vai muito direcionado para o seu orçamento familiar, as suas despesas pessoais, né? Então, uma dica é você encarar isso. Eu costumo ouvir de pessoas que falam, cara, eu ganho dinheiro, ganho não pouco, ganho até razoável, não ganho pouco e eu não consigo, não sobra dinheiro no final do mês. Ou até mesmo não chego nem na metade do mês, está faltando dinheiro. Eu não sei para onde que esse dinheiro vai. E aí eu costumo perguntar, mas você faz a gestão do seu dinheiro, do quanto você ganha? Porque não é o fato de você trabalhar, ganhar um salário por isso, uma remuneração por isso, que você não tem que fazer a gestão daquele dinheiro. E não se faz gestão por telepatia, tá? Pela cabeça. Ah, vou fazer aqui uma continha. Não. É o exercício de você listar todas as suas despesas, o quanto você tem de receita, as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis e apurar de fato o seu resultado. Então começa por aí. Você tem que encarar. Para você mudar o seu patamar das suas finanças dentro de casa, você tem que olhar para ela. E eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo e por isso que eu decidi decidi levar um pouco desse conhecimento, né, e criar um podcast para falar sobre isso. Chegou um certo momento que eu comecei a enxergar que eu não tinha um controle sobre a minha finança pessoal, né, e eu pregava muito isso dentro das empresas, dentro do negócio, mas dentro da minha casa era uma bagunça. Eu recebia, eu ganhava dinheiro, mas esse dinheiro não parava, esse dinheiro não acontecia, eu não conseguia ter uma reserva de emergência, eu não conseguia ter um dinheiro, eu não conseguia investir. E aí, assistindo um podcast, não, um vídeo no YouTube de um coach financeiro naquela época, me teve uma percepção. Eu falei, cara, eu vou mudar esse cenário. E como que eu vou mudar isso? Eu encarando de frente o meu problema. Eu tinha medo de encarar minha dívida, eu tinha medo de encarar as minhas despesas, mesmo eu achando e falando para todo mundo que eu tinha uma vida modesta, não gastava com muita coisa. Mas sim, o dinheiro não parava ali. Então o que que eu fiz? Eu peguei um caderno, peguei uma caneta, sentei e listei todas as minhas despesas, tudo que eu pagava, né? Seja conta fixa, seja conta variável, eu peguei e listei tudo aquilo e montei uma planilha a partir dali
para mim poder fazer o gerenciamento. Então, da mesma forma que eu fazia isso dentro da empresa, eu trouxe para o meu orçamento familiar. E aí foi que aconteceu uma grande surpresa. Eu consegui identificar onde que o dinheiro estava indo, né? E eu consegui criar um planejamento e uma estratégia para que eu liquidasse as minhas dívidas e liquidasse o que tinha de atrasado e começasse a sobrar dinheiro e ter uma visão futura do meu ano, por exemplo, dos meus 12 meses, como seria isso? Como que eu iria fazer para sobrar dinheiro? E foi a partir daí de eu encarar realmente a realidade, encarar as dívidas, negociar com os meus fornecedores da vida pessoal, né? Tem um débito lá, vou lá e negocio. Olha, estou passando por um momento de reestruturação dentro do meu orçamento familiar, mas eu tenho a intenção de pagar, mas hoje no momento eu tenho condições de pagar X reais, R$ 100 por mês. Ok. E é isso. E aconteceu dessa forma. Eu fui negociando e cheguei a um resultado que, em poucos meses, eu consegui eliminar as minhas dívidas, né, que eu tinha atrasada e ainda futura, e começou a sobrar dinheiro. Mas isso eu fazendo uma gestão diária, semanal e mensal do meu orçamento. Então eu pegava o quanto eu ganhava, o quanto que entrava de receita, listei as minhas despesas fixas. Ah, Eugênio, mas o que que é as minhas despesas fixas dentro da minha casa? As minhas despesas fixas são todos aqueles gastos que você recebendo ou não salário, você tendo ou não receita, você vai ter que pagar elas. Como, por exemplo, se você mora de aluguel, o seu aluguel é uma despesa fixa, né? Você recebendo ou não o salário, você vai ter que arcar com aquela despesa no mês, né? Também vamos puxar outro exemplo aqui de despesa fixa que você possa ter. De repente, pessoas têm um financiamento de 30 anos. Por mais que ele vá acabar um dia, mas ele vai demorar um pouco, ele vai se repetir ao longo do tempo. Então você pode alocar isso também como uma despesa fixa. E também você precisa levantar suas despesas variáveis, que são aquelas despesas que dependem do seu movimento do mês. Como, por exemplo, a luz é algo que varia, né? Tem mês que pode estar mais calor, você vai usar mais o ar-condicionado e, consequentemente, a sua fatura vai vir maior. Então, ela vai oscilar. A sua água acontece isso também. A alimentação, de repente, esse mês você está fazendo uma dieta, você vai ter um consumo menor, enfim, de supermercado. Então, isso também é uma receita, é uma despesa, desculpa, variável. Então, você vai listar isso e separar. Depois que você listar todas as suas despesas, tudo que você paga no mês, você vai separar, você vai classificar por despesa fixa, tudo aquilo que você paga, independente de que você tenha receita, salário ou não, e despesas variáveis, que são aquelas de consumo que varia conforme o seu movimento do mês, tá? Então, basicamente, variáveis, tem alimentação, tem energia, tem aí o seu consumo de água também, e você pode listar outros consumos que varia. Aí, diante disso, você pegando lá a sua receita, que é o seu salário, você pode compor isso, o seu salário com o salário da esposa, ou se é solteiro, pode colocar a sua receita. Então você vai ter uma estrutura onde você vai ter a sua receita, você vai ter as suas despesas variáveis. A partir do momento que você descontar da sua receita as suas despesas variáveis, alimentação, energia elétrica, luz e outros consumos ali, vai sobrar um valor. Esse valor a gente chama de margem de contribuição. E esse dado ele é muito importante porque ele vai determinar o que sobrou ali, se ele vai ser capaz de fazer frente às suas despesas fixas, que são aquelas despesas que não mudam. Você vai ter que pagar ela independente de receber ou não. Então você pegando ali a sua margem de contribuição do que sobrou, depois que você descontou as despesas variáveis, e sobrou um montante e foi capaz de pagar as suas despesas fixas, lá no final, como a gente chama na última linha, você vai ter o seu resultado da operação, da sua casa. Você vai entender se a sua casa teve ou não resultado. E se caso você tenha ainda dívidas ou um parcelamento, antes do resultado ali final, você vai ter que descontar frente desse financiamento, desse parcelamento. Vamos imaginar que você tem uma parcela de um financiamento de um carro, então você vai descontar ali, e o último resultado realmente é o seu resultado líquido ali que você tem, o resultado da sua operação. Então você consegue identificar aí se você tem resultado ou não dentro da sua casa. Então é muito importante você olhar para a gestão.
Tem muita gente, mas muita, a grande maioria das pessoas, elas fazem num caderninho, mas não é confiável. Então, assim, hoje você tem tecnologia, você tem aplicativos gratuitos que te ajudam nessa gestão, você tem planilha de Excel, você tem o próprio bloco de notas, que às vezes você pode criar uma estrutura ali, mas o ideal mesmo é você usar ferramentas para te auxiliar. E eu não sou partidário de você fazer a retirada dos seus 10%, como alguns gurus ensinam. Ah, se paga primeiro. Primeiro você retira seus 10% e você investe. Eu não sou partidário disso porque comigo não funcionou. Como que eu vou tirar? Se eu estou devendo, como que eu vou tirar primeiro 10% e vou guardar e depois, né, como que eu vou fazer frente dessa conta? Então, como que eu faço isso? Eu, depois que deu o meu resultado lá líquido que sobrou, vamos imaginar que sobrou R$ 500 lá depois de eu pagar as minhas despesas variáveis e também as minhas despesas fixas e pagar o parcelamento do meu carro, sobrou R$ 500. Dentro desses R$ 500 que sobrou, eu criei uma regra da saúde financeira, aonde eu pego 60% desses R$ 500, eu levo ele para uma conta aonde eu invisto em lazer e educação. É para mim comprar um curso, é para mim fazer um curso novo, é para mim fazer uma viagem, para sair para jantar com a minha esposa. E os outros 40% eu levo para uma conta de investimento. E aí eu vou investir num CDB, num fundo imobiliário, em criptomoeda, enfim, você pode escolher o melhor investimento que você deseja aí tá investindo, tá? Então, depois que sobrou lá, que eu tive o meu resultado, sim que eu faço a distribuição e faço o investimento desse valor. E faz muito mais sentido você fazer dessa forma. Primeiro, que você vai conseguir, ao longo da sua estrutura, entender aonde você está gastando mais dinheiro e aonde você pode melhorar. Eugênio, mas esse mês eu tive a visão lá da minha estrutura que eu não vou fechar o mês no positivo, eu vou fechar o mês no negativo. Quanto? Ah, R$ 300 em negativo. Ok, então você consegue criar uma estratégia de criar uma renda extra. Vou vender um bolo, vou fazer uma faxina, vou fazer algum trabalho, prestar algum serviço para alguém e ele vai me pagar por isso. Mas eu preciso trazer esses R$ 300 para mim poder não fechar no vermelho. E só diante de uma estrutura, só diante de você olhar para os seus números, você vai conseguir tomar essa decisão. Você dificilmente vai conseguir tomar essa decisão ou criar uma estratégia fazendo a sua gestão na cabeça. Ou acreditando que você colocando as suas contas ali debaixo de Santo Antônio, ele vai fazer um milagre e à noite eles vão estar pagando as suas contas para você. Isso não acontece. Seja adulto, você é adulto e você tem que assumir a sua responsabilidade diante das contas que você faz ao longo da sua vida, tá? Então, é muito importante você fazer a gestão da sua conta pessoal. E a partir do momento que você começa a inserir isso no seu dia a dia, mês a mês, e você consegue enxergar o seu ano nessa sua gestão, você consegue fazer planejamentos maiores, né? De investimentos maiores também, porque você vai ter uma visão ali de que o seu orçamento está sim dando resultado, ele está dando lucro dentro da sua casa e você consegue investir, né, em outras coisas e até em projetos maiores também. Espero que tenham gostado do papo de hoje. É um papo bem simples, prático, possa fazer sentido aí. Eu espero que faça sentido para muita gente também. E se você está hoje com as suas contas toda bagunçadas, você está aí ouvindo no carro e de repente falou, meu Deus do céu, faz sentido isso para mim, tá? Acompanhe aqui o nosso podcast, com certeza nós vamos trazer mais dicas, mais soluções e até mesmo convidados que possam te ajudar nessa organização das suas finanças pessoais e até mesmo isso aqui você pode aplicar também nas suas empresas. Mas primeiro olha para as suas finanças pessoais, organiza a casa e depois sim você vai ou abrir um negócio ou levar isso também para dentro do seu negócio se você já empreende aí, você já tem uma empresa, mas é muito importante. E a partir do momento que você tem a saúde financeira do seu lar organizada e estruturada, o seu casamento vai melhorar, o seu relacionamento com a família vai melhorar e tudo vai fluir. Mas você precisa tomar a decisão de encarar isso. E não tenha medo de encarar a dívida. A dívida, ela é para ser encarada e para trazer solução. Você é capaz de trazer solução para isso, tá? Não vi até agora ninguém que fez isso, de encarar as responsabilidades e não sair daquele buraco. Que muitas das vezes a solução, ela não é o dinheiro. Engana-se quem fala que para resolver o seu problema das dívidas ou problema financeiro dentro de casa precisa de mais dinheiro. Eu tenho certeza que se você não tem uma boa gestão, eu posso te dar o dinheiro que for, com certeza você vai gastar e vai virar uma bola de neve. Então a solução às vezes não é dinheiro. A primeira solução é você olhar para suas contas, olhar para os seus números, encarar ele, fazer um planejamento
e se livrar das dívidas e fazer sobrar dinheiro dentro de casa. Beleza? Se você gostou, fez sentido, dá um like aqui. Segue lá também no Instagram, o Eugênio Souza, tá? E a gente traz mais conteúdo aí.